Bom dia, quintos anos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, lá na apostila 5 de vocês, tá? Vamos começar, então, falando das 37, 38 e 39, tá? Nós começamos, primeiro, falando um pouquinho sobre nutrição, os tipos de nutrição. Nós temos dois tipos de nutrição. Quais são esses tipos de nutrição? Nós já trabalhamos isso. Então, nós temos os seres que são conhecidos como seres autotróficos e aqueles que são conhecidos como heterotróficos. Bom, vamos lembrar, então. Os seres autotróficos são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento. Através do quê? Através de um processo muito importante que nós estudamos lá atrás, chamado fotossíntese. Então, vamos lembrar como que eles fazem isso? Eles pegam, então, a água, mais os sais minerais, mais o carbônico que está na natureza, e aí, junto com a clorofila e a luz solar, lá nas folhas dos vegetais ou nos cloroplastos das algas, elas produzem glicose, que é um açúcar, mais oxigênio e libera no meio ambiente. Essa glicose se utiliza para se alimentar. Bom, e os seres autotróficos, que são os vegetais e as algas. Mas os seres autotróficos? Os seres autotróficos são aqueles que não produzem o próprio alimento, ou seja, são aqueles que necessitam de se alimentar de outros seres. Nós, seres humanos, somos seres autotróficos. Ou seja, autotróficos não, heterotróficos. Ou seja, nós precisamos nos alimentar. A gente come o arroz, come o feijão, come a verdura, come a fruta. Vocês adoram uma batata frita, né? Então, nós somos seres heterotróficos, porque nós não conseguimos produzir o nosso alimento. Já o vegetalzinho que tem aí na sua casa é um ser autotrófico, porque ele faz fotossíntese, tá? Lembraram disso? Relembraram? Faz um joinha para mim, para eu ver se está tranquilo, se a gente pode... Professora. Oi. Tá travando o seu áudio. Não se preocupa que a prof está gravando a aula e vai postar lá para vocês depois. O que ficar perdido, vocês assistem de novo, combinado? Pessoal, então vamos lá. Abram para mim agora, lá na página 153, tá? Na página 153, vai falar um pouquinho sobre nutrição. E o que é a nutrição? Por que será que nós precisamos nos alimentar? Qual que é a importância de nos nutrirmos bem? O que vocês acham que é importante? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a ajuda do Cauã. Cauã, você pode ler para a gente esse parágrafo que vai falar da nutrição na página 153? Nutrição. Como visto, os seres humanos são heterotróficos, porque alimentar de outros seres para sobreviver. No entanto, para que um ser humano tenha uma alimentação saudável, ele deve ingerir diferentes tipos de alimento, a fim de garantir variedade de nutrientes. Os nutrientes são substâncias necessárias para o funcionamento de um ser vivo, como carboidrato, proteína, óleos e gorduras, sais, minerais e vitaminas. É importante saber que essa variedade de nutrientes não é encontrada apenas em um único tipo de alimento, mas distribuída em maior ou menor quantidade entre eles. Muito bem. Então, o que está falando aí? Que nós, seres heterotróficos, precisamos de uma nutrição balanceada. Mas o que é essa nutrição balanceada? Uma nutrição que tenha todos os tipos de nutrientes, que tenha os carboidratos. O que os carboidratos são? Os carboidratos são nutrientes energéticos. Então, eles são fundamentais para nos dar energia para fazer todas as atividades do nosso dia a dia.
Onde que tem os carboidratos? No arroz, no feijão, na mandioca, nos alimentos ricos em farinha, tá? Então, aí são nutrientes ricos em carboidratos. Bom, precisamos de proteínas também. As proteínas são nutrientes construtores, responsáveis por fazer o nosso crescimento, por fazer a nossa cicatrização. Então, é fundamental que nós tenhamos na nossa alimentação proteínas. E onde que a gente encontra proteína? No ovo, na carne do boi, na carne do peixe, na carne do frango, tá? Então, esses nutrientes contêm muitas proteínas. Precisamos de gorduras? De óleos? Precisamos. Em muita quantidade? Não. Quantidade reduzida. Porque o óleo em excesso faz com que ele se acumule no nosso organismo e pode provocar algumas doenças indesejáveis. Mas precisamos? Sim. Onde que a gente encontra o óleo? Nas manteigas, no bacon, na própria carne, tá? E as vitaminas e os sais minerais, muito importantes, são nutrientes reguladores, que vai regular o nosso metabolismo. E o que é metabolismo, professora? Metabolismo são todas as reações que acontecem no seu corpo, tá? Todas as reações que envolvem o seu processo de digestão, o seu processo de a sua circulação. Então, depende desses nutrientes que são reguladores, que estão presentes onde? Na água, nas frutas e nas verduras e nos legumes. Então, quando a gente vai fazer uma alimentação, quando é o momento de você sentar para se alimentar, observa se o seu prato é colorido, se o seu prato tem mais de 2 cores, tá? Então, quanto mais colorido for o seu prato, maior a quantidade de nutrientes vai existir nesse prato. Mais completa está a sua nutrição, tá? Então, observem isso quando vocês estiverem se alimentando. Agora, a apostila vai trazer um pouquinho de cada coisa que eu falei para vocês nesse resuminho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quem está aqui? A Heloísa Miller. Você pode ajudar a gente, Heloísa? Lá na página 154, aonde está falando dos alimentos construtores? Os alimentos construtores atuam principalmente no crescimento do corpo, no reparo de partes que estavam danificadas em nossos processos de defesa contra diversas doenças. Eles são ricos em proteínas, são exemplos de alimentos ricos em proteínas, todos os tipos de carne, ovo, leite e derivados de lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, amêndoas, castanhas do Pará e alguns cogumelos comestíveis. Muito bem. Então, o que está falando aí? Os alimentos construtores são aqueles que eu falei para vocês. São as proteínas, que ajudam vocês no crescimento, que ajudam vocês no reparo das partes danificadas. Então, vocês que estão em fase de crescimento, vocês precisam muito de proteína, porque vocês estão construindo o corpo de vocês, né? A prof que já cresceu não precisa mais de proteína? Claro que eu preciso. Eu preciso de proteína para me manter viva, né? Para o meu corpo não se desintegrar, tá? Maria Isabel, você que chegou agora, nós estamos na 154 da apostila 5, ok? Ok, 154. Então, vamos continuar. Agora, nós temos aí, na página 154 ainda, os alimentos energéticos, que eu falei para vocês que são aqueles alimentos ricos em energia para
que nosso metabolismo funcione, ó, bem, para você conseguir brincar com seus coleguinhas, para você conseguir jogar bola, para você conseguir subir em escada. Arthur, Santim, você pode ajudar a gente aonde está escrito aí alimentos energéticos? Sim. Os alimentos energéticos fornecem basicamente energia para que o corpo consiga realizar suas atividades, como respirar, manter os batimentos cardíacos, correr, pular, falar, escrever, estudar e até pensar. As principais fontes de energia que nosso corpo utiliza são alguns tipos de carboidratos e depois os óleos e as gorduras. Muito bem. Então, o que nós temos aí? Nós temos como nutrientes energéticos os carboidratos e também as gorduras, que são chamadas de lipídios. Esses nutrientes energéticos, eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Ó, vou pedir para vocês desligarem o áudio. Tem alguém que está com o microfone ligado? Tá todo fazendo isso. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o áudio. Depois que vocês desliguem o áudio. Padrões e a Alexandre, as menininhas. Quem que tá com o microfone ligado? Também, assim, foto fazendo de... Já achei, era a Ana Clara que estava com o microfone ligado. Então, as gorduras e os carboidratos são fundamentais para para que nós tenhamos energia para desenvolver todas as nossas atividades diárias. Bom, agora abram para mim a apostila de vocês na página 155. Observem que vocês têm duas imagens, dois corpos aí, mostrando o tipo de nutrição de cada uma delas. Na imagem aqui, ó, nós temos uma pessoa que só está comendo o quê? Alimentos saudáveis ou alimentos ricos em açúcar e gorduras? O que vocês acham? Alimentos ricos em açúcar e gorduras. Muito bem. E nessa imagem aqui, nós temos um indivíduo que está comendo o quê? Alimentos Saudável. ação mais balanceada, né? Então, como que é o perfil de cada um deles? Vocês estão vendo que o corpo responde à nossa nutrição. Por quê? Se a gente come muito alimento rico em gordura, muito alimento rico em açúcares, o nosso corpo não dá conta de queimar toda essa energia que nós estamos mandando para dentro. E o que acontece? Ela começa a se acumular. Se acumular onde? Nas nossas células gordurosas. E aí é quando o nosso corpo começa a ficar mais cheinho. E aí a gente começa a ficar o quê? Mais gordinho, né? E aí o que é importante? Que nós tenhamos uma alimentação bastante rica em frutas, em verduras, que seja rica com bastante líquido, então que vocês tomem bastante água, comam legumes. Ah, professora, mas não posso comer doce? Pode comer doce. Claro, se você não tiver nenhuma restrição, né? Porque as pessoas que são diabéticas não podem comer doce assim. Mas você vai comer doce, uma travessa de doce? Não, vai comer moderadamente. Vai comer uma caixa de bombom? Não, coma moderadamente, né? Então, esses alimentos que são mais ricos, mais calóricos, a gente tem que comer com um pouco mais de moderação, certo? Bom, abram para mim lá na página 156. Lá na página 156, está falando dos nossos alimentos reguladores, que eu falei para vocês das vitaminas e dos sais minerais, que são muito importantes para manter o equilíbrio do nosso sistema, né? Bom, vou pedir para a Eduarda. Você pode, Edu, ajudar a gente? Lá na página 156, onde está falando dos alimentos reguladores. Pode começar. Os alimentos reguladores, também chamados de protetores, ajudam a regular os funcionamentos coordenados dos órgãos e protegem o corpo
contra doenças. Além de proteínas, os alimentos reguladores têm grande quantidade e variedade de sais minerais e de vitaminas. Os sais minerais são substâncias originadas de minerais e estão presentes também nos solos e nas águas. As vitaminas são substâncias necessárias em pequenas quantidades para o funcionamento do corpo e não são produzidas por ele, exceto a vitamina D. Por isso, a necessidade diária de vitaminas deve ser suprida por meio de uma alimentação variada. Muito bem. Então, o que a gente viu aí? Que os nutrientes reguladores, eles estão presentes na água, no solo, que a água está presente, a água tem muitos sais minerais e no solo também temos muitos sais minerais. E as vitaminas que estão presentes nas frutas também são importantes. Qual que é a única vitamina que a gente não consegue ingerir, que a gente precisa tomar luz do sol para ativar ela, que é a vitamina D, tá? Então, é importante vocês tomarem banhos de sol para ativar a vitamina D, que é fundamental para o nosso sistema corporal também, tá bom? Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, deve conter todos os 5 tipos de nutrientes. Os lipídios, que são as gorduras, os carboidratos, que são os nutrientes energéticos, as massas, os doces, o arroz, o feijão, a farinha, tá? Proteínas, que está lá na carne, no leite, no ovo. Vitaminas, que está nas frutas e verduras. E também os sais minerais que a gente encontra nos legumes, nas verduras, na água, tá? Então, tudo isso aí é fundamental para que a gente tenha uma alimentação balanceada e equilibrada. E essa alimentação balanceada e equilibrada garante que nós tenhamos uma vida saudável, que nós tenhamos qualidade de vida, que a gente tenha disposição, que vocês consigam brincar, que vocês consigam correr, que vocês consigam estudar, tá? Porque se você não come direito, você não tem energia para estudar. Você só quer ficar o quê? Na frente da televisão, jogando videogame ou então assistindo televisão, tá? Então, é importante que vocês tenham uma alimentação equilibrada. Existem pessoas que têm algumas restrições alimentares, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm restrição a glúten, tá? Que são aqueles alimentos que contêm farinha branca. Então, assim, quando tem essas restrições, aí a gente tem que ter uma alimentação diversificada, uma alimentação diferenciada, tirando esses nutrientes. Tem gente que tem intolerância à lactose, não pode tomar o leite convencional, aquele leite que tem o açúcar, que é a lactose. Tem que tomar um leite sem lactose. Então, quando a gente tem essas intolerâncias, é importante que a gente tenha também uma alimentação regrada, adequada ao seu tipo de restrição, tá? Bom, abram para mim agora lá na página 158 da apostila de vocês. Na página 158 vai falar um pouquinho de novo da água e das fibras, que é fundamental para a manutenção do nosso sistema digestivo. As fibras, elas fazem com que o seu intestino funcione como um reloginho. Faz com que você vá ao banheiro todos os dias, sem ter problemas com prisão de ventre, sem ter problemas com diarreia, sem ter problema com ressecamento, tá? Então, as fibras são fundamentais para o seu organismo, tá bom? Bom, deixa eu ver quem está aqui agora. Valentina, você pode ajudar a gente? Na página 158, onde está falando da água e das fibras? Tá. Apesar de a água e as fibras não serem consideradas nutrientes, seu consumo é fundamental para uma alimentação saudável. A água é a substância mais abundante na composição dos seres vivos e participa de suas funções vitais. Ela está presente em todos os grupos alimentares, em menor ou maior quantidade, dependendo do alimento. No entanto, a ingestão de água apenas por meio dos alimentos não é suficiente. É importante beber água diariamente. As fibras são substâncias vegetais
presentes nas hortaliças, nos legumes, nas frutas e nos grãos, que não são digeridos pelo nosso corpo. Elas ajudam na manutenção da microbiota intestinal, estimulam o movimento dos intestinos e contribuem para que as fezes apresentem consistência normal. Muito bem. Então, a água e as fibras são fundamentais para que o nosso sistema digestório funcione adequadamente, né? Bom, pessoal, agora nós vamos começar a fazer as atividades. Nós vamos começar a fazer os exercícios de aplicação, tá? Provavelmente a nossa chamada não dê tempo de fazer todos os exercícios. Eu vou mandar outro convite na hora que acabar o tempo, lá no grupo do 5º A e lá no grupo do 5º B, combinado? Certinho? Mas você vai mandar naquele aplicativo lá, Mapper, que é mágico, ou no grupo? Não, vou mandar no grupo do 5º A e no grupo do 5º B, tá bom? Porque daí é mais rápido para a gente acessar a nova aula, combinado? Bom, o primeiro exercício de aplicação que aparece para nós aí na página 159 pede para a gente ler um texto e depois responder as perguntas de acordo com o texto, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto e eu peço que vocês acompanhem a leitura do texto com a prof, tá? Para que depois a gente possa fazer os exercícios, combinado? Pode ser? Então, vamos lá. Vou começar. Acompanhem com a prof. Água. Qual a quantidade diária necessária? A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, para o transporte de nutrientes, para a regulação da temperatura corporal, entre outras funções. Mais da metade do corpo de um ser humano adulto é composto de água. Quem nunca ouviu dizer que precisamos tomar pelo menos 2 litros de água por dia para que o organismo funcione bem? Mas será que essa quantidade é a quantidade adequada para todos os indivíduos? Como saber quanta água devemos ingerir por dia? A seguir, veja alguns fatores que influenciam e determinam a quantidade de água que devemos beber diariamente. Nível de atividade física. Quem corre todos os dias necessita de mais água do que alguém que faz caminhadas 3 vezes por semana. Portanto, quanto mais intensa a atividade física realizada, maior a quantidade de água necessária. Também é importante tomar água durante e depois das atividades físicas. O clima. Quem mora em cidades quentes precisa de mais águas do que quem mora em locais frios. Também precisamos de mais água no verão, quando suamos mais. E, portanto, perdemos mais água do que no inverno. A massa. Uma pessoa com 100 quilogramas precisa de mais água do que uma pessoa com 50 quilogramas. Quanto maior o peso, maior a necessidade de água. A dieta. Se você ingere muito sal, vai precisar de mais água do que come frutas e verduras que são ricas em água. E estado geral. Algumas condições físicas interferem na necessidade de água. Se você tiver febre, por exemplo, deverá aumentar a ingestão de água. A mesma dica vale para quem apresentar episódios de diarreias ou vômitos. Para repor o líquido perdido, opte por caldos e sopas em vez de líquidos preparados. Algumas doenças, como insuficiência renal, por exemplo, exigem limitação da quantidade de água ingerida. Olha que legal. Então, a quantidade de água depende de pessoa por pessoa. Página 160. Abram lá. Para que não restem dúvidas, observe a frequência com que você urina e a cor da sua urina. O ideal é que ela seja amarelo claro. Então, se a sua urina estiver escura, prestem atenção. Se a urina estiver amarelo escuro e com odor forte, e você estiver ingerindo menos água, estiver indo menos vezes do que costuma ir ao banheiro, é sinal que está ingerindo pouca água. Tome 2 copos de água para se hidratar. Então, prestem atenção no xixi de vocês. Por outro lado,
Se você estiver urinando muito e a urina estiver límpida, transparente, provavelmente você está ingerindo água em excesso. Tomar muita água, além da quantidade necessária, pode causar diluição do sangue e casos extremos do sódio no organismo. Então, nós temos que tomar uma quantidade adequada de água também, tá bom? Agora, temos 3 perguntinhas aí. Agora, responda. Segundo o texto, por que beber pouca água pode fazer mal à saúde? E se beber água demais, o que acontece? E aí? Lembrar? Pode causar alguma coisa no sangue. Pode causar diluição no sangue. Uhum. Então, vamos lá, ó. Beber pouca água, então afeta. Beber pouca água. Afeta o transporte de nutrientes. prof. Tá? Então, beber pouca água afeta o transporte de nutrientes e a regulação da temperatura corporal, né? E a temperatura corporal. Fala de novo, prof. Beber pouca água afeta o transporte de nutrientes e a temperatura corporal. No entanto, se a gente beber água em excesso, pode causar o quê? Diluição do sangue. E beber água em excesso pode causar diluição do sangue. Prof, falta quantos minutos para acabar a água? Entre outros problemas. Falta 3 minutos. Então, vamos lá, ó. Beber pouca água. Vamos prestar atenção. Beber pouca água afeta o transporte de nutrientes e a temperatura corporal. E beber água em excesso pode causar diluição do sangue, tá? Então, entre outros problemas, esses são os principais citados no texto, ok? Assim que vocês terminarem, me avisem. Terminei. Eu não tô vendo. Tá. Ainda não. Terminei. Terminei. Transporte de nutrientes? Transporte de nutrientes. Pronto? Prof, Oi. prof, Oi. o que tá Depois de nutrientes. E a temperatura corporal. E depois de nutrientes? E a temperatura corporal. O prof, Oi. o meu primo bebe tipo aquela garrafa de Coca-Cola cheia de água. Tipo, ele enche uma garrafa de Coca-Cola vazia, ele enche de água e bebe tudo em um dia. Ele sempre leva, para onde ele for, ele leva a garrafa. Muito importante. Então vamos lá. O que tá depois de água em Excesso, Temperatura corporal. temperatura corporal, beber água em excesso pode causar a diluição do sangue. Pronto? Pessoal, falta um minutinho. Então, a prof vai mandar
um novo link para vocês lá no grupo, combinado? Fiquem atentos que já vai chegar lá, certo? Tranquilo? Então, já vai chegar lá para vocês um novo link.